Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Thiago Corrêa. E antes de começar esse vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber novas atualizações. E dito isso, bora para mais um vídeo! E hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre DTO. Tá legal, pessoal? Então, o DTO, ele é muito utilizado durante o nosso dia a dia de trabalho, ou o Data Transfer Object, que é um padrão de design que a gente utiliza durante o nosso desenvolvimento de sistemas. Beleza, pessoal? Então, qual que é a sua responsabilidade? É transferir objetos ou dados, beleza? Para determinadas operações. Ou seja, vamos imaginar que a gente está fazendo um cadastro de endereço, beleza? Então, o que, que o endereço tem? O endereço tem logradouro, CEP, bairro, estado, tá? Todas as informações que complementam o endereço de tal pessoa, tá? O cliente também a gente precisa preencher no cadastro de endereço, certo? Então, aí a gente está falando de possíveis duas entidades, endereço e cliente, certo? Então, o que, que o cliente tem? Ele tem um nome, tem um sobrenome, pode ter um CPF, o sexo da pessoa e por aí vai. Então, no nosso DTO, por exemplo, DTO endereço, o endereço DTO, né, que é a nossa classe, a gente pode ter propriedades de todas essas informações. Ou seja, a gente vai misturar as informações do endereço e do cliente, certo? Porque a gente precisa transferir esses dados para o nosso objeto que vai receber essa informação. Beleza? Exemplo aqui. Eu estou com um carinha aberto aqui, que é o CEP. Então, vamos utilizar o endereço DTO, tá? Na qual ele tem um nome, o endereço ele pode ter um nome. Por exemplo, vamos imaginar que você, por exemplo, tem uma conta no Mercado Livre. Dentro de um e-commerce, você pode ter N endereços. Você pode ter um endereço comercial, um endereço residencial, endereço, sei lá, você pode cadastrar dos seus pais, enfim. Então, você pode ter N endereços, tá? Por isso, um endereço geralmente tem um nome de identificação. Ele vai ter um CEP, vai ter um bairro, vai ter um logradouro, cidade e estado. Também a gente pode complementar com o nome do cliente, nome, sobrenome, nome cliente, tá? E vamos colocar apenas o CPF para não prolongar tanto. E aí o que, que acontece? A partir do momento que o nosso sistema recebe o nosso DTO, tá legal? Ele vai, a setinha aqui indicando o que, que vai acontecer. A gente vai, algum momento do sistema, a gente vai precisar fazer um mapping, né? O que, que seria esse map? O map, ele é o mapeamento do seu DTO para a sua para a sua classe ou seu objeto de origem que vai receber essas informações. Então, se a gente abrir aqui o nosso rascunho, a gente está falando de duas entidades. A gente tem a do endereço e do nosso cliente, beleza? Então, já que a gente tem duas entidades, quando a gente for fazer um mapeamento para nossa entidade, ele vai acontecer um mapeamento, ele vai separar o que é do endereço, vai ficar desse lado, e o que é o do cliente vai ficar desse lado. Eles não vão ficar misturados igual o DTO. Então, o DTO é responsável por enviar todas as transferências de dados para o nosso sistema e a gente vai fazer um mapeamento separando suas responsabilidades de cliente para cliente, endereço para endereço e vai executar uma operação.
Beleza? Então, essa é o DTO. Agora, a gente vai colocar a mão na massa. Eu vou estar mostrando para vocês uma aplicação que eu estou desenvolvendo aqui para mostrar a ideia para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Então, agora chegou a hora de pôr a mão na massa, tá legal, pessoal? Eu tô aqui com o meu Visual Studio aberto, tá? E eu vou tá exemplificando para vocês, tá? Eu tenho o meu Swagger aberto aqui. Deixa eu soltar aqui, só parou no breakpoint. Eu tava desenvolvendo aqui, acho que deu até um errinho, mas enfim. Vamos fazer um exemplo, tá, de DTO. O que acontece? Imagine que isso aqui é a tela, um formulário que o seu cliente ou o seu usuário final ele vai preencher as informações, tá, do endereço que vai do CEP até o estado. E aqui já é informações de outra entidade, já é de cliente, tá? Então, só recapitulando, gente, dentro de um DTO, você pode ter N entidades, tá? Não interessa quantas entidades que vão ter. A questão é que, em algum momento da sua aplicação, você precisa fazer um mapeamento de um DTO para o seu objeto entidade, tá? Porque dentro de um DTO não se colocam regras. Desculpa, não se colocam regras de negócio, tá legal? Ela é um objeto burro, tá? Ela não sabe o que ela vai fazer com essas informações. A partir do momento que você faz um mapeamento para sua entidade, digamos que é um objeto inteligente. Ele vai fazer validações, ele vai saber para que é aquela entidade, qual é a sua finalidade. Tá legal? Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que tá aqui no meu Visual Studio. Eu vou abrir meu controller aqui. Deixa eu abrir meu controller. Beleza, aqui, endereço controle. Então, eu vou fazer uma requisição do tipo post, tá? Ou seja, eu vou utilizar o verbo post e aqui vocês podem ver que eu vou receber um endereço DTO, que é o que o cliente está me mandando, tá? Então, eu vou vir aqui no meu Swagger e vou dar um execute, porque eu já preenchi as informações que o meu usuário vai requisitar, tá legal? Então, eu cliquei no execute e ele caiu no nosso controle, ou seja, eu estou recebendo uma requisição. Então, essa requisição, pessoal, ele é um endereço DTO, tá legal? Então, se a gente inspecionar ele aqui, o que eu estou recebendo? Eu estou recebendo o meu bairro, o meu CEP, o CPF do cliente, estou recebendo a cidade, o estado, o logradouro, né, que são informações de endereço. O CPF e o nome do cliente e o sobrenome são informações da entidade de cliente que vão ser tratadas, tá legal? Então aqui eu entrei dentro do meu controller, vou fazer algumas validações, tá? E aí aqui eu vou entrar no meu service. Como eu estou trabalhando com Clean Architecture, eu deixo para fazer a parte mais pesada dentro do service. Então o que acontece? Nesse momento, a gente acabou de entrar na camada de service, tá legal? Isso não vem ao caso agora para vocês. Vocês precisam entender somente o DTO, para que ele serve. Então, dentro da minha camada de application, eu crio a minha classe de DTO, de endereço, de empresa, poderia ter uma de clientes aqui, né? Então, o que acontece? Eu caí aqui no método novo async, tá legal? Então, o que ele vai fazer? Ele vai receber o meu endereço DTO ainda, tá? Porque eu não fiz um mapeamento, tá legal? Então, eu recebi com o objeto preenchido mesmo, tá legal? Essa assinatura veio preenchida do meu controller. E aí, o que eu faço? Nesse exato momento aqui, eu vou fazer um mapeamento. Ou seja, por quê? O meu cliente mandou
as informações no formulário preenchido, então ele é um DTO. Então eu recebi esse DTO, guardei ele aqui. Agora eu vou fazer um mapeamento para a entidade. Imagina como se fosse um depara. Por trás dos panos, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ó, você tem a propriedade CEP? A entidade vai falar assim, tem, então toma aqui. Você tem a entidade nome do cliente? Não, não tem. Então, joga isso aqui para lá, que deve ser de outra entidade. Você tem bairro? Opa, tenho. Então, joga aqui. Então, ele vai fazendo um depara das informações, tá? E a partir do momento, caso, correu tudo certo, tá tudo certinho, não deu nenhum erro no seu mapeamento, você tem um objeto de entidade manipulado, beleza? Então, aqui não é mais o meu DTO, tá? Ele é a entidade, beleza? Então, o que eu faço? Um exemplo aqui, né? Eu dei um exemplo de classes, um objeto burro e um objeto inteligente. Aqui, o meu endereço, no caso, ele vai fazer validação. Então, o que esse validation está recebendo? Está recebendo um endereço, porque a gente fez um mapeamento desse cara. Beleza, pessoal? Então, não é o caso, eu não vou explicar essa parte de validação, é mais para vocês entenderem mesmo essa questão do DTO, tá legal? E aí, a partir desse momento, a gente vai para o repositório, para onde seja da sua regra de negócio, dentro da sua aplicação, que vai salvar a informação no banco de dados, beleza? Então, pessoal, essa é a questão do... deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá legal. Então, essa é a questão do DTO. Quando a gente precisa salvar informações, atualizar informações e excluir também informações, a gente precisa enviar um DTO. Tá legal? No caso do excluir, depende bastante da regra, tá? Aqui eu mando só um ID, mas o DTO, você vai mandar as informações preenchidas, tá? Lembrando que é uma classe burra, ela não sabe para que servem essas informações, e a gente precisa fazer um mapeamento para a entidade vai saber o que ela vai fazer em cima das suas regras de negócio. Mas tem um outro cenário que eu queria falar com vocês. Por exemplo, deixa eu soltar aqui, acho que vai dar um errinho. Eu tô tratando outra coisa aqui, mas por exemplo, aqui no endereço a gente tem um verbo get, tá? Que ele vai retornar uma lista, tá legal? Aqui, vamos dar uma explorada aqui na lista, tá? Então, o que acontece? Na lista, eu vou retornar um DTO para o meu usuário, tipo lista, tá legal? Então, o que acontece? A partir desse momento, a gente não está levando nenhuma informação para requisição. Porém, o meu retorno aqui embaixo, ele vai fazer um mapeamento de DTO, de lista do objeto da entidade para o DTO. Por quê? Eu vou explicar aqui para vocês. Eu tenho uma lista de endereços cadastrado na minha base. Então, lembre-se, tudo que vocês forem retornar para o seu usuário, vocês precisam transformar em DTO. Tá legal? Tudo. Tá? Então, por exemplo, eu quero uma lista. Beleza. Vamos pegar essa lista e vamos retornar para o usuário, mas precisamos fazer um mapeamento. Por quê, gente? Olha, a partir do momento que você já validou essas informações na sua entidade, você não precisa validar novamente dentro do seu DTO. Lembrando que o DTO é apenas para exibir e requisitar informações, tá legal? Então aqui, o que eu faço? Eu faço um var lista. Se eu parar o mouse aqui em cima, notem que essa lista é o que? Ela é uma enumerable de endereço, né? Ou seja, ele não tem um DTO. Porque quando é DTO, para mim, para ficar mais fácil, eu coloco endereço DTO, tá? Então, nessa lista, o que eu estou fazendo? Carrega para mim uma lista de todos os endereços cadastrados dentro da base de dados,
né? Então ele vai lá no repositório e pega essas informações. A partir desse momento, eu tenho um objeto de lista do tipo entidade manipulado. Beleza, ó, tem informação. Então, na linha de baixo, o que eu preciso? Lembrando, o que eu falei? Que a gente não pode mandar essas informações do tipo entidade para o usuário, então a gente precisa fazer um mapeamento, tá? do seu objeto endereço para o seu DTO, tá legal? Então, o que eu faço? Eu faço um mapper, tá legal? Do mesmo retorno que está aqui, ó, aqui em cima aqui, beleza? Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo mapeamento de uma lista de endereço DTO pegando um objeto lista. Então ele vai montar por baixo dos panos uma lista do tipo entidade e ele vai fazer um depara pro DTO. Tem todos os campos, está tudo certinho? E aí sim, ele vai manipular esses dados e vai transformar um DTO e, consequentemente, vai exibir para os seus usuários. Tá legal, pessoal? Então, essa é a ideia do DTO, beleza? Então, recapitulando aqui, pessoal. O DTO, quando eu preciso cadastrar uma informação, enfim, eu mando um DTO e ele precisa fazer um mapeamento para a entidade. A partir do momento que eu tenho uma lista ou obter por ID ou alguma coisa do tipo, ou seja, eu já tenho essa informação dentro do banco, mas eu preciso trazer para o usuário, então o que eu faço? Eu pego esse objeto, entidade, converto ela para DTO para ser exibido para o usuário. Então a gente tem uma via bidirecional. Tá legal? Então, eu tenho um DTO, eu preciso converter para o usuário, porque ele está cadastrando, está alterando ou está excluindo um endereço. A partir do momento que eu preciso exibir uma lista ou exibir um objeto em específico, eu preciso passar de endereço para... Desculpa, de entidade para DTO. Tá? Então, sempre que for uma requisição do tipo post, put, delete, DTO para entidade. E eu preciso, quando eu preciso trazer uma lista, por exemplo, de entidade para DTO. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. É muito importante que vocês se inscrevam no canal para ajudar o nosso trabalho. Dar um trabalho legal aqui para a gente poder estar mandando esses conteúdos para vocês, tá legal? Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos aí, deixe seu like, comenta aqui, tá legal? E caso tenha ficado com qualquer tipo de dúvida, ou achou que eu achei que esse vídeo ficou um pouco confuso, coloca aqui nos comentários, eu ajudo vocês, a gente vai trocando uma ideia. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima!